Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Clávio Bonfim, sirvo ao Senhor aqui na Alemanha já desde 2006 e eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com vocês no dia de hoje. Essa palavra está escrita em Mateus 5,5 que diz: Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outras traduções diz assim: Bem-aventurados mansos, pois eles receberão a terra por herança. E eu estava meditando sobre essa palavra, sobre o que significa ser humilde, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre esse tema, humildade. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer o que humildade não é. Algumas pessoas confundem humildade como sinônimo de pobreza. Não, nem todo mundo que é pobre é humilde e nem todo mundo que é rico é soberbo. Eu já conheci pessoas extremamente pobres e soberbas e orgulhosas, e já conheci pessoas muito ricas, mas extremamente humildes, acessíveis, simples, com um estilo de vida simples. Então, humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade também não se nota pela aparência. Não é porque uma pessoa tem uma aparência de humilde, um estilo de vida simples, que ela é humilde. Pode-se dizer que ela é humilde. Uma pessoa pode muito bem tá simplesmente vestido, mas ser extremamente orgulhoso, ou o contrário também, como eu falei. Uma pessoa pode estar extremamente ter uma aparência sofisticada e mesmo assim ser uma pessoa simples. Então, nós não podemos definir se uma pessoa é humilde ou não apenas julgando pela aparência. Por sinal, esse é um erro que a gente tem a tendência de cometer, sempre julgar pela aparência. E eu gosto de 1 Samuel 16:7, diz assim: Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Então não podemos dizer que uma pessoa é humilde simplesmente olhando para a aparência dela, né? Então, como reconhecer se uma pessoa é humilde ou não? Então nós vamos aqui, à luz da palavra de Deus, analisar alguns sinais de humildade na vida de alguém. Então, em primeiro lugar, uma pessoa que é humilde, ela reconhece a sua pobreza espiritual. Esse é o sinal de humildade mais importante na vida de uma pessoa. Quando nós reconhecemos que nós não somos bons o suficiente, que as nossas boas obras não são bastante suficiente para que nós cheguemos à presença de Deus e venhamos a dizer assim: olha Deus, na terra eu fui muito bom, eu só fiz coisas boas, eu fui muito bravo, né? No sentido de que, assim, aqui na Europa as pessoas falam, os italianos, os alemães falam bravo, não no sentido brasileiro, mas eu me comportei muito bem e eu mereço um lugar aqui no céu. Não, a pessoa que é humilde, ela reconhece que por seus méritos próprios, por sua capacidade própria, ela jamais pode se salvar. Então ela reconhece que precisa de um Salvador, e o nome desse Salvador é Jesus Cristo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só Jesus é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Então humildade é reconhecer que nós não somos bons o suficiente para nos salvar e que precisamos de um Salvador, e esse Salvador tem um nome, esse Salvador chama-se Jesus Cristo. Mateus 5,3, né, diz assim: como são felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Um segundo sinal de que uma pessoa é humilde é quando ela reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Ele entendeu o princípio da mordomia cristã. O que significa isso? Significa que nós reconhecemos que tudo quanto nós temos, tudo quanto nós somos, provém do Senhor e é para Ele, que a nossa vida veio de Deus,
e que todos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, os nossos recursos financeiros, tudo veio de Deus e é para Ele, que tudo que temos, tudo que nós somos, não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, e que um dia o Senhor vai prestar conta dos dons e talentos e recursos que Ele colocou nas nossas mãos, para que nós possamos ganhar mais outros talentos para Ele. Ou seja, em outras palavras, Deus nos deu a fé, Deus nos deu essa luz da palavra de Deus para que nós transmitamos isso, para que nós passemos adiante as bênçãos que nós temos recebido de Deus, as bênçãos espirituais, o simples fato de nós conhecermos a Deus assim como nós conhecemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, se Deus nos abençoa, não é para que nós retenhamos essa bênção para nós, mas para que nós passemos a bênção adiante. Então nós somos um administrador das bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Então nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, nós reconhecemos o princípio da mordomia cristã. Você e eu somos mordomos do Senhor. O Senhor colocou nas nossas mãos os seus talentos, né, para que um dia nós venhamos a prestar conta com aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida e essa vida só faz sentido se nós venhamos a viver para Deus, para os propósitos de Deus, para aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, para a história que Deus escreveu para as nossas vidas, né? A palavra do Senhor diz assim em Romanos 11:36, porque dele, para ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Então tudo é de Deus e tudo é para ele. Um sinal de que uma pessoa é humilde é ela esvaziar-se de si mesmo, ela dar lugar para que Deus tenha verdadeiramente senhorio sobre a vida dele. Um outro sinal de uma pessoa humilde é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que tem disposição para aprender. Eu, quando era professor de inglês no Brasil, eu fui professor durante 14 anos, eu sempre falava para os meus alunos assim, mantenha-se sempre verde, porque quando uma pessoa amadurece, ou quando uma fruta amadurece, o próximo estágio é apodrecer. Então quando nós dizemos, não, eu já sei de tudo, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais de conselhos, não preciso mais de dicas para a minha vida, esse estágio é o pior estágio que alguém pode chegar. Então, uma coisa que nós temos que sempre manter em nós é essa atitude, essa disposição para aprender. A palavra do Senhor diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra, né? Então, temos que nos manter sempre dispostos a aprender. Algumas pessoas pensam que não precisam mais aprender, mas isso é um erro muito ruim, um erro muito grande que nós podemos convencer. Exemplo de sinais de humildade na vida de alguém: uma pessoa que sabe ouvir, né? Se deixa que alguém dê um conselho, que alguém diga, que alguém dê uma opinião sobre a vida dela. Hoje em dia está cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a ouvir, dispostas a receber um conselho, uma opinião, mas eu creio que no caminho da aprendizagem, no caminho do sucesso, no caminho do crescimento espiritual, no caminho do crescimento profissional também na escola, quer de uma maneira ou de outra, nós precisamos sempre ouvir, nós precisamos sempre de opinião, nós precisamos sempre de conselhos, de mestres, de pessoas que nos guiem. O mundo está cada vez mais carente de líderes, de pessoas que ensinem o caminho, né? Então uma pessoa humilde, ela sabe ouvir. Um outro sinal de humildade, uma pessoa humilde, ela sabe mudar de opinião se necessário, né? Então se ela percebe que está no caminho errado ou que ela seguiu o caminho errado, ela sabe mudar de opinião rapidamente. Eu conheci uma
uma senhora alemã aqui, e ela trabalha com cura, né? Cura holística, pratica curandeirismo, né? E essa senhora, apesar de praticar cura, ela mesmo estava muito doente, deprimida. Tudo que ela dizia é: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero que Deus me leve. E eu preguei o evangelho para ela, e eu citei um exemplo assim: se a senhora pegar um ônibus e a senhora perceber que esse ônibus é o ônibus errado, a senhora vai continuar dentro desse ônibus? Ela disse não. E o que eu estava querendo dizer para ela é: se ela aprendeu, se ela conheceu o caminho errado e ela reconheceu que está no caminho errado, se ela era humilde bastante para reconhecer que ela estava no caminho errado e que ia pular desse caminho, ia sair desse caminho e ia trilhar o caminho certo. Então, um sinal de humildade. Uma pessoa humilde, ela sabe mudar de opinião se necessário, né? Sinal de humildade. Agora, levando já para o campo espiritual, levando para a vida cristã, uma pessoa humilde, ela reconhece que Deus estabeleceu líderes para a sua igreja. Hoje em dia as pessoas muita gente pensa que o reino de Deus é um reino desorganizado, que qualquer um pode chegar e fazer o que quiser. Irmãos, não é assim. O reino de Deus, ele é organizado sim. A palavra do Senhor diz que Deus constituiu lideranças para a sua igreja, né? Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, uma pessoa humilde, ela sabe reconhecer a liderança, as suas lideranças, reconhecer os homens de Deus, as mulheres de Deus como suas lideranças dentro da igreja. Eu sou muito feliz e abençoado porque até hoje eu soube reconhecer as lideranças da minha igreja. Eu tenho um pastor aqui na Alemanha, o meu pastor chama-se David Schneider. Eu tenho meus pastores no Brasil, o pastor Luiz Gonzaga, o pastor Josias Cavalcante, que é o pastor do departamento de missões, a irmã Ruth, quer dizer, são minhas lideranças na igreja. Então eu reconheço as lideranças e agradeço a Deus pela vida desses homens de Deus que têm sido bênçãos na minha vida. Então eu tenho pastor, eu tenho liderança, eu tenho uma igreja local, né? Esse conceito de igreja local também é muito importante. Hoje as pessoas não querem mais ter uma igreja local, um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está acolá e fica pulando de igreja em igreja, não tem pastor, não tem liderança, não se submete às lideranças da igreja. E o resultado é que essas pessoas nunca crescem espiritualmente, estão sempre como meninos, fazendo bobagens no reino espiritual e não crescem, não dão fruto, ninguém vê fruto na vida dessas pessoas, né? Então, uma pessoa que é humilde, ela sabe sujeitar-se e obedecer-se às lideranças da sua igreja, aos seus pastores. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, né? Como você tem se relacionado com o seu pastor? O seu pastor é uma pessoa que é feliz, que está feliz em ser o seu pastor, ou o seu pastor está triste, você tem causado tristeza ao seu pastor, você tem causado problemas ao seu pastor, você é colaborador do ministério do seu pastor, ou você tem sido um empecilho no ministério do seu pastor? Você trabalha em prol do reino de Deus, ou você tem sido uma pedra de tropeço no reino de Deus? Porque tem pessoas que são verdadeiras bênçãos dentro da igreja, que vêm para somar, que vêm para multiplicar o reino de Deus, mas infelizmente algumas pessoas elas vêm para subtrair, para dividir o reino de Deus. Fica essa reflexão para a sua vida. Amados, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aqui na Alemanha, em toda a Europa, no Brasil, né? Se você gostou dessa palavra, compartilha pelo Facebook. Se você quiser conhecer mais sobre a minha vida, me adiciona no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube, tenho, né, o meu testemunho no YouTube.
Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e compartilhe a palavra de Deus. Se você gostou dessa palavra, compartilha com os teus amigos aí no Facebook e que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe grandemente vocês. A paz do Senhor Jesus. Tchau.